Apresento o currículo do nosso próximo expositor, professor Dr. Delton Winter de Carvalho. Nosso professor é pós-doutor em Direito pela University of California, Berkeley, doutor e mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, professor do programa de pós-graduação em Direito nessa mesma universidade, tanto em mestrado quanto em doutorado, coordenador e professor do curso de especialização em Direito Ambiental na Unicinos, professor convidado do curso de especialização em Direito Ambiental Nacional e Internacional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, federal no caso, no Instituto O Direito por um Planeta Verde, e também na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, a Júris. É líder do grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade, cadastrado no CNPq, PPGD Unicinos. Coordenador regional da APROSAB, Associação dos Professores de Direito Ambiental. Autor de diversas obras, artigos publicados, tanto no Brasil quanto no exterior. É advogado, parecerista, consultor jurídico, sócio fundador de Delton Carvalho Direito Ambiental. Professor, tem a palavra. Quem fica por último sabe como é que é, a gente vai cortando o tempo. Primeiramente, bom dia a todos. É uma honra estar nesse evento. Eu não posso iniciar sem fazer os agradecimentos. Primeiramente, ao Dr. Vitor Laus, presidente da Smages. Nesse belíssimo evento, muito bem conduzido, muito prestigiado, Dr. Paulo Afonso Brum Vaz, querido amigo de longa data, e já realizamos alguns eventos com o professor Daniel Farber, sempre parceiro em divulgar com profundidade as questões inerentes ao direito ambiental e tendo um histórico de decisões extremamente relevantes no direito ambiental brasileiro e obras. Da mesma sorte, meu querido amigo, colega de advocacia, querido colega de advocacia, Dr. Marcelo Busaglo Dantas, também um pesquisador relevante no Brasil em direito ambiental, e o professor Daniel Farber, que foi meu advisor no meu pós-doutorado, é um amigo, e pelos últimos 7 anos temos desenvolvido pesquisas conjuntas, não só em nível individual, elas se iniciaram de forma individual, mas hoje meus orientandos e os pesquisadores do meu grupo de pesquisa fazem parte e vão a Berkeley estudar com o professor Daniel Farber e com outros professores da Universidade da Califórnia. O professor Daniel Farber, eu só tenho a agradecer a todos esses anos de pesquisa conjunta, pela honra, pelo aprendizado e pela amizade. Eu serei muito sucinto, acho que 10 minutos é mais do que suficiente realmente. Peço que, inclusive, me façam um sinal se eu aqui me perder pela empolgação da matéria. Eu sou um empolgado com esse tema. Eu creio que tenha sido a primeira obra no Brasil a descrever a litigância climática. Em 2015, meu livro Desastres Ambientais e Sua Regulação Jurídica, publicado pela Revista dos Tribunais. Há um item em que eu descrevo os principais casos até então. E à época, vejam bem, à época nós tínhamos, 2015, 260 ações nos Estados Unidos. Hoje nós estamos em 654 litigâncias, demandas na esfera judicial e também administrativa. Ou seja, é uma verdadeira explosão de litigiosidade. O segundo país a seguir, como o Marcelo brilhantemente apresentou ali, é a Austrália. O que eu tenho a referenciar sobre a litigância climática, e eu quero falar um pouco mais do cenário brasileiro, em nível de cenário, de expectativa, do que eu visualizo como mudança climática no nosso cenário. Em primeiro lugar, a litigância climática ela coloca uma questão de governança, algo que é comum no direito norte-americano
e que não é tão comum na forma que nós estudamos processos, sobretudo em nível ambiental. Na forma pela qual se pensa o litígio no direito norte-americano, é baseada não apenas sob o ponto de vista, ou que tem sido pensado na litigância climática, de resultados imediatos. Na nossa tradição, numa tradição mais comum, nós temos a ideia do resultado judicial, se as pessoas vão ganhar a ação ou se elas perderão a ação. No entanto, em nível de litigância climática, mesmo que eu tenha perdas, mesmo que as ações não sejam exitosas, elas prometem alterar a postura dos governos, a postura das empresas, e diversas empresas têm alterado seu comportamento, e diversos governos têm alterado seu comportamento sem êxito judicial. Um bom exemplo disso, talvez um dos melhores historicamente, seja a litigância do tabaco. Pouquíssimas foram as decisões favoráveis às vítimas, usuários, consumidores de tabaco. Mas a indústria adotou uma alteração estratégica muito significativa, porque ela se deu conta de algo que hoje a litigância climática promete apresentar, que é, talvez os nossos tribunais, apesar de termos um tribunal muito qualificado no Brasil, pela nossa teoria jurídica, pela nossa prática judiciária de advogados, promotores, juízes, teóricos, acadêmicos, talvez os tribunais ainda não estejam preparados para decisões de condenações em nível de litigância climática pelos responsáveis pelas mudanças climáticas. No entanto, essas situações, e foi as constatações que foram feitas pela indústria do tabaco, em alguns anos, haverá teoria para embasamento e os tribunais estarão perfeitamente preparados para condenações pelos resultados do uso adverso e da não informação do risco. O que a indústria do tabaco fez? Apresentou propostas, inclusive legislativas, indução de legislação para que contivesse informações acerca dos riscos do tabaco. Da mesma forma, deu um passo atrás no que dizia respeito à divulgação e à promoção do tabaco, em nível nacional e em nível mundial. A litigância climática me parece ir pelo mesmo caminho. Ou seja, mesmo que Juliana não seja um caso que venha a dar algum resultado por uma decisão judicial condenatória, uma decisão judicial que tem um resultado prático imediato, ela apresenta, sim, um início de um diálogo do judiciário no que diz respeito aos efeitos das mudanças climáticas, uma ressignificação da ideia de interesses transindividuais, uma ressignificação de bem de uso comum e de legitimidade processual. Eu pontuei, portanto, e essa é uma leitura de governança. Essa é uma leitura, efetivamente, de pensar o processo como algo maior do que um caso, do que um resultado direto. Essas ações, mundialmente, eu tenho escrito sobre isso, elas têm alguns objetivos. O primeiro objetivo, que talvez seja o mais árduo, é a busca de reparação de danos por afetados, contra indústrias, governos e atividades que tenham tido, por omissão ou por alguma atividade econômica, e até a falha do produto é um argumento utilizado, de empresas e governos que tenham lucrado, tido alguma vantagem com atividades que tenham promovido a mudança climática e cientes dela, cientes dos riscos, mantêm essas atividades em curso. Um bom exemplo, que também não foi julgado, foi dismissed, foi julgado improcedente, foi a ação do governo da Califórnia contra as 5 maiores montadoras do mundo, demonstrando, de um lado, prova científica do que a Califórnia espera e já vem sofrendo de efeitos colaterais das mudanças climáticas, e, de outro lado, a responsabilidade e o conhecimento das empresas montadoras de que seu produto produzia um risco e produz consequências nefastas. Não ganhou, mas deu um recado muito forte ao sistema e as pessoas estudam esse caso de forma muito clara e muito profunda. Outro exemplo é o acionamento, e me parece que,
esse primeiro mote das ações de litigância climática, ele talvez não seja tão promissor para o primeiro momento, porque ele vai esbarrar por evidente questões de nexo de causalidade hipercomplexa, delimitação de danos e uma série de outros fatores que a nossa responsabilidade civil terá, por evidente dificuldade de, com a teoria que nós temos hoje, conseguir dar decisões e produção de provas. De outro lado, mais promissora para um primeiro momento são as ações que procuram impor deveres aos governos, aos governantes e a entidades. Juliana é um bom exemplo. Juliana versus United States é um exemplo onde, sob o argumento da juventude norte-americana, a busca numa Constituição que não prevê matéria ambiental, que é a Constituição norte-americana, diferentemente da nossa. Então, a busca por a defesa de que as gerações de jovens norte-americanos estão em risco em virtude da negação a enfrentar as mudanças climáticas pelo atual governo norte-americano. Então, vejam que é uma nova fase de ações judiciais de litigância climática, onde, num primeiro momento, muito vinculada à responsabilidade civil extracontratual para a tradução tort law, num segundo momento, de imposição de deveres aos governantes, e hoje, de uma forma mais ampla, dizendo que o governo não pode colocar em risco o seu cidadão e as futuras gerações de cidadãos. Usando a ideia de proteção das liberdades, porque a mudança climática irá limitar as liberdades, o nosso, como se diz na economia, o nosso valor de opção diminuirá, sem sombra de dúvida, acerca de quais decisões nós estaremos livres para tomar no futuro. Essa é uma questão constitucional também no nosso país. Fazendo uma análise rápida, ainda, quanto tempo eu tenho, Dr. Laus? 5 minutos, está ótimo. Isso é um latifúndio para uma fala. Nesse sentido, eu venho fazendo uma análise da jurisprudência brasileira, e o Dr. Marcelo tem total razão quando ele diz que nós não temos diretamente nenhuma ação de litigância climática. Nós não temos ainda algo nomeado. Mas eu me arrisco, nas minhas pesquisas, a trazer para vocês alguns recortes de ações que já trazem mudança climática. Eu não vou retomar o que brilhantemente o Dr. Marcelo fez e referenciou. O primeiro critério que eu vejo no STJ, sobretudo, são as mudanças climáticas sendo utilizadas como um critério para a interpretação da legislação ambiental brasileira. Ou seja, existem diversos casos em que se usa o argumento e as circunstâncias da mudança climática para ser mais restritivo em uma ou outra área, por exemplo, zona costeira, que é uma decisão acertada. Então, a mudança climática, ainda como um critério de decisão para diminuir a tolerância em relação aos impactos em determinadas áreas especialmente vulnerabilizadas pelas mudanças climáticas. Isso é muito claro. Outra questão que o Dr. Marcelo colocou muito bem é a questão das queimadas. As contribuições brasileiras são... A questão da queimada é determinante para a contribuição e para a emissão de gases feitas pelo Brasil. O desmatamento e as mudanças e as queimadas são fatores preponderantes no que diz respeito às nossas contribuições no Brasil. Em nível de cortes inferiores, né, sob o ponto de vista de hierarquia de tribunais, já tem uma amplitude maior de debate. Eu tenho uma tese de doutorado que eu orientei agora, que fez um recorte muito bem feito da professora Fernanda, lá na Unicinos, onde esse recorte demonstra que matérias como, já adiantei, zona costeira, outras, inclusive, securitárias na área agrícola, onde
determinados seguros, o debate se deve pagar, se não deve pagar, a incerteza das mudanças climáticas, uma intensificação que tenha gerado riscos imprevisíveis. Será um debate, já é um debate, sobretudo no Rio Grande do Sul, e será um debate em locais onde a agricultura é um ponto forte da economia. Outro ponto a ser destacado é responsabilidade por fornecimento de energia, aonde um evento extremo acaba ocasionando a supressão do fornecimento de energia por danos, e isso não volta a tempo suficiente ou há uma dificuldade em prestar esse serviço de energia. Nós temos inúmeras decisões que fazem referência à mudança climática como uma justificativa de que as empresas prestadoras desse tipo de serviço têm obrigatoriedade de fazer uma restituição o mais rápido possível. Para finalizar, um dos temas que eu acho que também estão ligados à litigância climática no Brasil é a responsabilidade cada vez mais constante da administração pública por atos omissivos em virtude de desastres ambientais. Ou seja, quando eu tenho desastres climáticos, o ente mais exposto a responder por isso não é a A, B ou C, senão a administração pública. Só para dar um dado, como isso é importante jurisdicionalmente, no Brasil, apenas no Rio Grande do Sul, eu vou dar um dado para vocês para encerrar minha fala. Há um estudo financiado pelo governo francês e realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, com dados internacionais e nacionais e locais, no sentido de que a pluviometria no Rio Grande do Sul apenas aumentará até 2030 de 5% a 10%. Só para que se tenha uma dimensão do que isso afetará a economia, nós tivemos perdas com eventos climáticos extremos de novembro de 2009 a fevereiro de 2010 de 3,7 bi. Ou seja, mudança climática, na verdade, a gestão e a adaptação à mudança climática não são um custo econômico, são, na verdade, prevenção e gestão de riscos que podem custar muito mais caro. Eu agradeço a honra de ter falado para vocês e ter feito essa breve exposição daquilo que eu entendo ser o cenário atualmente no Brasil. Muito obrigado.